Namastê, tudo bem com você? Eu sempre tão feliz de estar na sua companhia. Uma honra você me deixar entrar na sua casa, gratidão. Eu peço para você se inscrever no canal, porque o canal está crescendo, porque você está me ajudando. Deixe seu comentário, todos os comentários são lidos, eu sempre leio e daí eu formato todos os vídeos que eu gravo todo domingo. Então eu gravo 5 vídeos para a semana, conforme os assuntos que vocês acham mais relevantes. E hoje eu tenho um convidado muito especial, meu filho Vitor Bonfilho. Ele volta para dar uma explicação sobre política e um caso que está deixando todo mundo em polvorosa essa semana. Tudo bom, Vitor? Tudo ótimo. Obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer aí estar na companhia de vocês. A honra é minha, a honra é nossa. Tenho certeza que, olha, os comentários são os melhores possíveis. Sempre quando eu leio, vocês gostam muito da apresentação do meu filho. Filho, eu tenho um tema delicado para a gente tratar hoje. Essa semana aconteceu uma polvorosa por conta de uma moça evangélica, inclusive, que ela teve um surto psicótico, acabou se encontrando com um rapaz de rua. O nome é Givaldo Alves, inclusive ele é da Bahia, veio para São Paulo, ficou 15 anos, casou, tem uma filha e achou melhor ir para Brasília, porque ele, assim, conforme ele acreditava, em Brasília ele teria uma condição melhor, sendo ele morador de rua. Morador de rua temporário ou não, ele está numa situação também de uma certa fragilidade, conhece a moça em surto, pede uma oração, os dois acabam tendo um relacionamento, o marido vai até o carro, inclusive depois acaba batendo nesse rapaz. Isso todo mundo já sabe. O que mais está me chamando a atenção é o fato que ele virou um popstar. Virou uma histeria coletiva no Brasil, todo mundo querendo tirar foto com ele apresentando, ele aparecendo em várias emissoras e entrevistas, aquela coisa toda. E o que mais me chocou, por isso que eu te convidei, até porque que eu te convidei, porque em 2024 você vai se lançar como vereador por São Paulo, então você tem um conhecimento, eu quero tirar umas dúvidas com você. E, para minha surpresa, quatro partidos procuraram o rapaz para se filiar, então, a esses partidos políticos. Primeiro ponto, como é que você vê essa situação toda e como é que você vê isso de terem convidado ele como político? Mas antes eu quero fazer uma observação. Em hipótese nenhuma, a gente está tendo algum preconceito com morador de rua. Por isso que eu convidei meu filho. Eu quero saber se é válido, se ele tem capacidade para ser um gestor, pelo menos na campanha dele, no órgão que ele vai ocupar. Porque assim, eu vejo meu filho com 2 faculdades, eu vejo ele fazendo pós, estudando todos os dias para ser um bom gestor, e uma pessoa que vocês acham que ele fala muito bem, e eu li muito isso nas redes sociais, ele fala melhor que o médico, e indo por um encantamento, principalmente os homens, tentando copiá-lo para tentar seduzir mulheres na rua para conquistarem o que eles desejam. Gente, isso virou uma loucura. Coloquem a mão na cabeça o que vocês estão fazendo. Então, vamos lá, Vitor, o que você está achando dessa história? Nossa, em primeiro lugar, um absurdo, né? Infelizmente, é um retrato da nossa sociedade. Nossa. Né? Quando a gente vê toda essa situação e a força, né, com que o morador de rua está ganhando, né, pelas formas erradas, né, pelos meios errados, a gente fica muito chateado. Né? Ainda mais porque a gente está vendo uma situação em que a gente está explorando, né, um surto, né, basicamente de uma mulher que ainda encontra-se internada, né, sofrendo com isso, o marido também. Assim, me preocupa até quando ela sair do hospital e ver o que está acontecendo, o que ela pode fazer. Então, assim, e quando a gente envolve também essa questão política, a gente fica, assim, eu fico inconformado, eu particularmente, né, quando eu vejo esse caso e partidos políticos abordando ele. Claro que vivemos, que nem você falou, vamos tirar aqui o preconceito, né, nada disso. Vivemos em uma democracia livre, qualquer pessoa pode se candidatar livremente, não temos nenhum problema com relação a isso. Mas usar toda essa situação, né, para se autopromover e ainda buscar um cargo político, eu sou totalmente contra. E uma coisa que me chamou a atenção foi a rapidez com que esses partidos políticos procuraram o Givaldo. Quer dizer,
Qual é o motivo de tanta rapidez? O que nós vamos ter de eleição agora esse ano? O que a gente tem presidente? Isso, esse ano nós temos eleições para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Ou seja, ele poderia... bom, o Brasil é tão louco, de repente, até para presidente, né? Então a gente tem presidente, governador, senador, deputado federal e estadual. Meu Deus, então ele seria ou deputado estadual ou deputado federal e de repente ele consegue até ser senador. Acho que a ideia é para deputado mesmo, né? Eu fico indignada com tudo isso, gente, vocês não fazem ideia, assim, olha, nós estamos gravando aqui na minha casa, tem outras pessoas que estão aqui na sala, todo mundo está fazendo cara de ninguém está acreditando, tá? Antes da gente continuar, qual que é o sistema político adotado aqui no Brasil? Sim. Inclusive, antes da gente fazer esse vídeo, a gente estava conversando sobre trazer para o seu público, né, de uma forma bem didática, como é que funciona o sistema político brasileiro, né? A gente sente que muitas pessoas às vezes não entendem, né, como funciona, enfim, e não é culpa das pessoas, né? A gente vê hoje que as próprias escolas não ensinam, né, política, então você vê aí milhares de pessoas saindo das escolas e não sabem, né, o que faz um vereador, um governador, um deputado, o que é muito triste, né? A gente vê uma pessoa com 18 anos ou com 16, se ela já tirar o título, e ela não sabe, né, para que ela está votando, né? Ela está votando em um vereador ou votando em um deputado e não tem a mínima ideia o que ele faz pela sociedade, né? E respondendo a sua pergunta sobre o nosso sistema político, hoje nós vivemos numa república federativa presidencialista, né? República porque nós elegemos um chefe de Estado, que é o presidente, por tempo determinado, né? Que no Brasil o chefe de Estado, que é o presidente, ele fica no cargo por 4 anos. Federativa por conta dos estados, da autonomia que os estados têm. E presidencialista, porque foi o sistema que a gente adotou, né? Inclusive a gente teve até um plebiscito, né, no início da década de 90, determinando dessa forma também, né? E nós temos no Brasil 3 poderes, né? Quais são esses 3 poderes? Isso, aqui no Brasil, né, a gente tem a teoria do equilíbrio dos 3 poderes, né, que é o poder executivo, legislativo e o judiciário. Aí dentro de cada um deles a gente tem os cargos públicos. Então fala um pouquinho de cada um. Legislativo? Vamos lá, vou começar pelo executivo. Tá. Né? O executivo no Brasil hoje, ele é composto pelo presidente da República, pelos governadores e pelos prefeitos. O poder legislativo, ele é composto pelos deputados federais, deputados estaduais, senadores e vereadores. E o judiciário é composto pelos juízes, promotores, Ministério Público, enfim, que geralmente não tem votação, né? O judiciário não são eleitos, né? São ou por concurso público ou por indicações. Eu volto a perguntar, não sei se é essa pergunta, mas assim, por exemplo, você acha que ele teria capacidade para assumir um cargo como esse ou que eles forem propor para o rapaz? Infelizmente, eu acho que não, né? Eu acredito que ele esteja sendo usado, né, por caciques políticos para que consiga uma vaga, né? E pela tudo isso que está acontecendo, existe grande probabilidade que ele receba uma grande quantidade de votos, né? E a gente estava conversando antes, por exemplo, se ele recebe, vamos supor, 1 milhão de votos, necessariamente esses votos não vão para ele, não é? Vai para o partido, é isso? Exatamente. Hoje, aqui no Brasil, nós temos 2 tipos de votação. Nós temos as votações majoritárias e as proporcionais. É um pouco difícil de entender, mas é assim que funciona, né? As votações majoritárias são feitas para os cargos executivos, que foi o que eu comentei, que são presidente, governador e prefeito, né? Que é o quê? A majoritária é quem tiver mais voto, ganha. 50% mais 1, ou se tiver menos do que isso, segundo turno, e depois quem tiver mais ganha. Mas, no caso dele, como ele pretende talvez se lançar como deputado federal ou como deputado estadual, aí já se encaixa nas votações proporcionais. O que acontece? Quando você vota numa eleição proporcional, você não vota, por exemplo, no deputado, né? As pessoas acham que estão votando no deputado, mas na verdade ela está votando também no partido político. Então é bem possível que se ele tenha uma grande quantidade de votos, ele consiga trazer outros deputados com menor número de votação, né?
Como você, como ser votante brasileiro, você vê toda essa situação que está acontecendo no Brasil? Por que o Brasil ele vota tão mal? Infelizmente, eu acho que é uma questão de educação, né? Como eu comentei no começo, o brasileiro ele não sabe sobre política, né? Felizmente, a gente teve uma mudança muito grande nos últimos anos, né? As pessoas não sabiam direito o que faziam cada órgão, enfim. Mas as pessoas estão se informando mais, mas ainda existe uma lacuna muito grande. Então eu sinto hoje que as pessoas votam, mas sem saber exatamente no quê. Né? Elas não acompanham o trabalho da pessoa que ela votou, do deputado, do senador, enfim. Então ela não sabe o que ele tem feito. Você manda a pessoa para Brasília, mas você não tem a mínima ideia se ele está trabalhando ou não, se ele está apresentando algum projeto. Então eu sinto que existe uma distância muito grande entre o eleitor, né, e o representante público. Antes da gente estar gravando, antes da gente gravar, eu comentei com as pessoas que estão aqui em casa, os meus familiares, e contei do caso de uma cliente minha que teve um surto parecido com o que ela teve, e o marido acabou compreendendo, muito parecido com o rapaz, com o marido dessa moça também, e me lembrei desse surto dela, fiquei muito triste, foi muito sofrido para todo mundo, para a família. Eu fico imaginando o estado dessa moça. Então o que eu queria dizer para vocês é que a gente vive no Brasil, num país machista, onde todo mundo está enaltecendo o rapaz, ele está aproveitando a onda, e é muita responsabilidade, gente. Imagina uma pessoa moradora de rua, de repente é a pessoa mais falada do Brasil da noite para o dia. Hoje eu estava vendo no TikTok, ele chegou de carro, estacionou, não quis dar entrevista, quer dizer, a coisa já está subindo a cabeça dele. Ontem eu vi ele dando uma entrevista completamente bêbado. Não é que eu estou criticando, gente. O que eu queria dizer, vejam quem que vocês vão eleger. A sua última consideração, Vitor, você como meu filho, como marido da minha nora que está nos gravando aqui, e provavelmente no futuro pai, como é que você vê essa situação que está acontecendo aqui com esse rapaz, com tudo que está acontecendo? Quais são as suas considerações finais? Infelizmente, eu fico muito triste, né, com tudo que está acontecendo, provando-se mais uma vez que o Brasil é um país extremamente machista, onde ele dá palco, né, para situações como essa. Né? Há pouco tempo atrás a gente teve o caso do Mamãe Falei com relação aos áudios vazados das mulheres na Ucrânia, muitas piadas com relação a isso. Aí agora mais uma vez essa questão do morador de rua. Então assim, é difícil, é uma questão de educação. Vejo muitos homens fazendo piada com relação a isso, sendo que poderia ser a filha deles nessa situação. É verdade. Então assim, pensem bem antes de votar, né? Não utilizem o voto. O voto hoje, ele é a voz da democracia. Então assim, é um instrumento muito forte que a gente tem, né, para que a gente possa se tornar uma pátria melhor. Então se hoje nós temos um país em que a gente talvez não tenha orgulho, a gente não pode esquecer que somos nós que colocamos as pessoas lá. Foi o nosso voto. Ninguém obrigou ninguém a estar lá. É verdade. Então, pesquisem, né? Esse ano a gente vai ter votações muito importantes. Então, assim, acesse o site, as mídias digitais estão aí para isso, para você saber tudo sobre o candidato que você quer votar. Veja as propostas, veja se são propostas que podem ser colocadas em prática. A gente vê muita promessa de candidato e às vezes o próprio cargo dele impossibilita ele de fazer. Às vezes ele é um cargo legislativo e ele está fazendo coisas que ele vai executar. Então assim, pesquisem, né? E eu sempre fico à disposição também nas minhas redes sociais para tirar dúvidas. Gosto de ensinar, gosto de ser bem didático. Então, assim, fiquem super à vontade para me contatar nas redes sociais, né? As portas estão sempre abertas. Inclusive, a sua proposta, caso você se candidate em 24, é tratar de educação, né? Essa é a sua proposta de levar as comunidades à educação. Exatamente. Em 2024, eu tenho o objetivo, né, de me candidatar como vereador da cidade de São Paulo. E o meu foco vai ser a fiscalização, né, das escolas públicas de São Paulo. Né? Eu faço questão de visitar todas as escolas públicas de São Paulo, ver a infraestrutura, o que a gente pode melhorar, entender dos professores, dos diretores, né? Como que a gente pode melhorar essa estrutura que é tão importante para o nosso país. Nossa, né? Que lindo! E também a questão das pessoas que estão um pouco mais velhas,
que também procuram bastante a gente, que se sentem muito vulneráveis. A gente vê muitas pessoas que infelizmente hoje estão com 50, 60 anos, estão desempregadas, né, e querem um trabalho, querem trabalhar, mas elas não conseguem se encaixar no mercado de trabalho. Então a gente também quer dar uma força para esse pessoal, que a gente sabe aí que tem toda uma vivência e é muito importante, né? De repente se espelhando até na mãe. A mãe está com 60 anos, né? E eu tenho a sorte de ser uma espiritualista com o meu trabalho como oraculista, como astróloga, mas a grande maioria aí que não tem, quer dizer, uma especialização, alguma coisa nesse âmbito profissional, com 50 anos a pessoa está indo embora e acaba sendo demitida, né? Exatamente. Esse é um problema muito grande que a gente tem hoje, né? E também a gente também tem que ser condizente, né? Eu me oferecendo como vereador da cidade, não dá pra gente abraçar tudo. Então a gente tem que focar, né, em determinados pontos e buscar resolver esses pontos. Muito bom. Fale o seu Instagram para as pessoas te seguirem lá no Instagram. Vamos lá. Meu Instagram é Victor dos Anjos 92. Pode me seguir no Instagram. Victor, lembrando que tem um C. Victor. Isso. Victor dos Anjos 92. Filho, é um prazer e uma honra ter você aqui comigo. A gente combinou de toda semana estar trazendo um assunto relevante. E é isso, gente. Tomem cuidado com o voto de vocês, né? Nossa, para mim, eu hoje, eu jovem talvez eu não tenha dado tanta importância. Eu mais velha, hoje para mim, assim, é questão de sobrevivência. É questão de sobrevivência. Então pensem com carinho e façam e deem um bom voto. Exatamente. Então, eu vou terminando por aqui, desejando para vocês um dia iluminado. Namastê, gratidão por um dia de luz.